Orlando não é só Disney e, na verdade, a Disney nem fica na cidade de Orlando em si. Aqui nos Estados Unidos existe toda uma definição super complexa do que é bairro, do que é cidade, condado, subúrbio. E fica bem confuso para quem é de fora tentar entender essa salada toda, quanto mais escolher direito aonde quer morar. É por isso que nesse vídeo eu vou te contar 4 bairros de Orlando que eu recomendo, explicando tintim por tintim e também com preço para aluguel de casas e apartamentos. Oi, eu sou a Jana, eu consegui o meu Green Card por causa das minhas qualificações profissionais, a minha história é um pouco diferente do comum, eu resolvi contar ela aqui no YouTube e ajudar as pessoas que têm esse sonho de morar nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui é porque já passou pela sua cabeça morar em Orlando, né? Então já se inscreve aqui no canal porque eu moro aqui na região e sempre vai ter conteúdo aí permeando a minha vida, com algumas dicas aqui sobre a área para vocês. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre esses lugares para morar aqui. E se você quer um spoiler, não, nem todos são bairros mesmo, tá? E eu vou tentar te ajudar a entender se aquele lugar é ou não para você, baseado nas suas características e nas características do lugar. Eu não vou fazer muito rodeio não, vamos começar por uma região que permeou aí a cabeça de muitos brasileiros. Se já faz tempo que você pesquisa sobre morar aqui em Orlando, com certeza você já ouviu falar de Dr. Phillips. Dr. Phillips faz parte da cidade de Orlando. É uma área bem arborizada, com bastante casas e também muitos lagos que as pessoas gostam de levar seus barcos para passear. Apesar de Dr. Phillips não ser colado no centro de Orlando, a região que se chama Downtown Orlando, em cerca de 20 minutos você consegue chegar lá. Em 15 minutos você chega ao bairro Millenia, que é ali onde fica o Shopping Mall of Millenia, que é bem famoso porque tem lojas caras, enfim, os turistas gostam bastante. E é também onde tem a IKEA e o Costco, ou Costco, como eu gosto de chamar, e eu vivo falando dessas duas lojas lá no meu Instagram. Dr. Phillips é coladinho na International Drive. E se você já esteve em Orlando, você sabe que é ali que o burburinho do turismo acontece, né? Fora os parques da Disney. Então, digamos que a International Drive seria como um segundo centro comercial aqui da região, já que a economia basicamente gira em torno do turismo, né? Com todas as suas dores e delícias, porque, né? Região turística atrai também muita gente querendo se aproveitar do turista, tem golpe, tem roubo, mas nada que quem já turistou pelo Rio de Janeiro ou por Salvador não consiga se virar. Cortando ali Dr. Phillips, existe inclusive uma rua que se chama Sand Lake Road, que é a rua dos restaurantes, né? Vários restaurantes badalados por lá. E o pessoal, até os moradores, gostam de ir bastante. Dentro dos condomínios de casas, é claro que você não sente tanto esse movimento, mas em comparação com outras regiões em que as pessoas moram por aqui, é sim um bairro um pouco mais agitado. Obviamente, é uma região de fácil deslocamento de carro para vários estabelecimentos comerciais e prédios de escritórios, hospitais, médicos, mais restaurantes, lanchonetes, o que você possa imaginar tem ali pertinho se você morar com Dr. Phillips. Entretanto, são poucos os condomínios de apartamentos em Dr. Phillips. Eu falei um pouco mais sobre os Luxury Apartments, que são super fáceis de alugar nesse vídeo aqui. E eu vou explicar aí a cada lugar que eu falar se tem ou não disponibilidade desse tipo de apartamento. Dr. Phillips é um lugar que tem, mas bem pouco. Como já é um bairro assim mais antigo, as construções de Dr. Phillips também tendem a ser mais antigas. E Dr. Phillips tem boas escolas. Agora, para quem eu recomendo Dr. Phillips? Recomendo, obviamente, para quem gosta de andar de barco, para quem tem planos de ter um barco, não é a minha praia. Nem se eu tivesse dinheiro para ter um barco, eu acho que eu andaria de barco aqui nesses lagos da Flórida, né? Afinal, jacarés. Eu recomendo também para quem não se importa com uma construção mais antiga. De repente você quer comprar a sua casa e reformar, ou de repente você simplesmente não liga para isso e só quer mesmo a conveniência de estar num bairro que é ao mesmo tempo residencial e tão próximo às regiões comerciais aqui interessantes da cidade. Não é que você não vai encontrar nada, absolutamente nada de construções novas por lá. Você vai até encontrar casas que já estão reformadas ou até esses apartamentos aí pode ter algum que seja renovado e tudo. Mas a questão é que não é muito. Então, não vai me dizer aí, mas eu achei essa casa aqui super moderna, Jana, você mentiu pra mim?
Não, eu só tô dizendo o que é a maioria, tá? Também recomendo, claro, para quem simplesmente gosta de estar ali no meio do vucu-vucu, entendeu? E não tá tão preocupado com uma vizinhança super, hiper, duper calma. Recomendo para quem tem crianças em idade escolar, já que as escolas nessa região tendem a ser boas. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa questão das escolas. Recomendo também para quem tem mais condições financeiras para investir em um aluguel nessa área, para ter toda essa comunidade que a região oferece. Eu falei comunidade? É comodidade. Eu acho que o morador de Dr. Phillips tem um perfil de quem faz uma mudança bem estruturada, com bastante tempo, né, além de dinheiro, para pesquisar o local ideal para morar, seja uma casa para comprar, ou uma casa para alugar, ou até um apartamento. O que me lembra de falar para vocês sobre o valor. Qual é mesmo, Jana? Que você já falou aqui que a pessoa tem que ter um bom poder aquisitivo, mas qual é o valor dos aluguéis em Dr. Phillips? Os aluguéis em Dr. Phillips hoje, outubro de 2020, tenham em mente que isso pode variar bastante. Gira em torno de 1.350 a 2.500 para os apartamentos, 1.700 a 2.900 para as townhomes, que são aquelas casinhas geminadas, e 1.800 a 6.100 para as casas. Veja bem. E aí, você acha que Dr. Phillips seria para você? Enquanto você pensa aí, eu vou abrir um parêntese para explicar sobre as escolas, porque é uma coisa que eu sei que gera muitas dúvidas. Afinal, como saber se as escolas são boas ou não nesse bairro, nessa cidade que eu tô pensando em morar? Você tem o direito de matricular suas crianças nas escolas públicas que atendem ao seu endereço em específico. Você pode fazer sim uma solicitação para que o seu filho frequente uma outra escola, mas não tem nada garantido de que eles vão acatar a sua solicitação, atender a sua solicitação. Quando um bairro tem boas escolas, assim, atendendo a maioria dos endereços e a todas as idades, uma escola boa para cada idade, normalmente o aluguel, o valor da propriedade, ele é mais caro, o que faz com que este local arrecade mais impostos, que por sua vez serão revertidos novamente às escolas, que vão permanecer sendo boas escolas, né, com sorte. Por isso que eu sempre parto do princípio que se um lugar desse tem boas escolas, eles também vão ter mais estrutura com relação à segurança, com relação a qualquer coisa, né, que a comunidade precise. Mas também pode ocorrer que o seu vizinho ali do outro lado da rua, ele seja designado a frequentar uma escola, né, as crianças, tem que frequentar uma escola diferente da que os seus filhos e todo mundo mais da rua. Porque não sei, mas tem aí uma granularidade nessa escolha de quem vai para qual escola. Normalmente se relaciona com a proximidade da escola para aquele endereço em específico. Você pode estar dentro de um bairro que todo mundo frequenta a mesma escola, mas a sua casa em si fica mais próxima, na verdade, da escola do bairro vizinho, que de repente não é tão boa. E ainda pode acontecer de, ao invés de dar azar, você dá sorte. De repente você tá aí pagando um aluguel mais barato, tá num bairro que as coisas são mais em conta, porque as escolas teoricamente são ruins, né? A maioria ali daquela região, mas por acaso no seu endereço, justamente a escola que você precisa que o seu filho vá, ela tem boa qualidade, então você pode passar um tempo naquele lugar e o seu filho vai para a escola boa, mesmo você economizando aí nesse sentido. Então, não é tudo preto no branco. Por isso, quando eu falar aqui que a escola é boa em determinada região, não se baseiem apenas por isso. É importante que vocês peguem aquele endereço em específico e chequem qual escola atende aquele local. E é claro, antes de fechar qualquer contrato, qualquer coisa, né, checar aí umas 10, 15 vezes com quem está te vendendo a casa, enfim, que é realmente aquela escola. Mas, Jana, como eu vou checar? Nesse momento, sites do ramo imobiliário aqui, como o Zillow, pode ser uma mão na roda, porque além de você já ver ali direto o lugar que tem para alugar, o que está disponível, você também consegue ver como são as escolas daquele lugar. Fora isso, você também pode checar direto no site greatschools.org. Eu vou deixar os links dos dois aqui embaixo para facilitar para vocês. No próximo bairro que eu vou apresentar, acontece exatamente o que eu falei aqui em um dos exemplos das escolas. É um bairro em que alguns endereços foram aí alocados a usar a escola de ensino médio, que é boa, de Dr. Phillips, e as outras escolas todas não têm notas tão legais assim. E também não são todos os endereços que vão para a escola de Dr. Phillips. Então é uma maluquice. E eu estou falando justamente do
do Millennia, que fica ali pertinho, como eu falei, onde tem o Costco, onde tem a IKEA e o shopping. Ali você tá no meio de uma área turística, mas que também é bem útil para os moradores, né? Eu mesma vou lá com frequência, apesar de não morar naquele lugar. Você também está próximo à International Drive, né? Assim como o Dr. Phillips, e super próximo do outlet da International Drive, que é assim o point das compras de quem viaja para Orlando. É um dos bairros mais agitados da cidade, com muitos estabelecimentos comerciais, muito carro, muito trânsito. E ele tem um bom número de condomínios de apartamentos e algumas townhomes. Porém, não tem casas. O deslocamento é fácil, claro, para esses lugares ali dentro do bairro, mas também para o centro da cidade. Embora você não necessariamente vá precisar ir para o centro da cidade trabalhar, existem, inclusive, ali no Millennia, alguns prédios de escritórios. Então, tem empresas realmente que funcionam ali, mas a maioria vão estar lá para as bandas de downtown mesmo. Ali não é uma área tão arborizada quanto o resto aqui dos entornos de Orlando. É um lugar em que os condomínios de apartamentos, por exemplo, eles são mais assim enclausurados, sabe? Tem uma porção de porta, de portão, de grade. Tem alguns que tem lago e muita árvore e tal, mas a grande maioria é assim mais fechadinho. Só que a vantagem é que a maioria desses que são mais fechadinhos, eles são mais novos também. Então você vai encontrar acabamentos mais modernos e até o nível de conservação dos apartamentos, né, vai estar mais legal. É uma região que a gente ouve falar mais de arrombamento de casa, de arrombamento de carro, né, pequenos crimes assim, umas confusões. Porque tem mais gente, é mais movimentada, tem turista, então é normal. Mas você ainda pode andar na rua com seu celular na mão tranquilamente, que não vai acontecer de alguém ir lá e pegar da sua mão ou botar uma arma na sua cara, né? Muito difícil que isso aconteça. Vamos pular para os preços dos aluguéis no Millennia. Eu sei que vocês já estão querendo saber. Eles ficam entre 1.100 e 1.900 dólares por mês para os apartamentos, variando aí de acordo com o tamanho. 1.650 a 1.950 para as townhomes e casas não tem. Pelo menos eu não encontrei nenhuma para alugar. Eu recomendo para famílias sem filhos em idade escolar, porque, né, a maioria das escolas não são tão legais assim, mas você pode encontrar algumas pérolas ainda, dependendo aí de qual escola seu filho precisa. Recomendo também para quem pretende trabalhar ali no entorno, tem muitos bares, restaurantes, até escritórios, como eu falei, que são ali na região. E o próprio outlet, né, que tem muitos brasileiros que trabalham naquelas lojas do outlet. Também tem muitos estabelecimentos brasileiros na International Drive, não só de atendimento ao público, mas pequenos escritórios, então, se é isso que você vai fazer, é uma boa opção. Se você vai trabalhar diretamente com atrações turísticas ou para alguma atração turística em si, né, o parque da Universal, qualquer uma das atrações turísticas, a não ser a Disney, que fica um pouco mais longe, também é ótimo. E com certeza é uma região para quem gosta mais desse clima mais agitado, mais urbano. Na medida que Orlando pode ser mais urbana, eu acho que para quem está acostumado com as capitais do Brasil, isso aqui é bem diferente, né? Ali tem muitos prédios, é até engraçado falar, porque Orlando quase não tem prédios altos, né? E não tem também na região da Millennia prédios super altos. E quando eu falo que tem prédios, não espere ver arranha-céus, tá? É só porque a cidade é muito horizontal, assim. Então, você vê 5, 6 prédios, sei lá, de 4 andares, já, ok, tem prédios aqui. Mas é uma região que tem mais essa vibe, sabe? Os complexos de apartamentos são mais moderninhos, tem um clima, uma galera mais jovem também. É muito para quem tá começando a vida aqui, não sabe muito bem aonde exatamente vai trabalhar, porque tem isso também, por mais que seja para as pessoas que sabem que vão trabalhar com turismo, sei lá o que é por ali por perto, mesmo que você não saiba onde você vai trabalhar, é um lugar bem central que você consegue ir para diversas regiões com certa facilidade. Também é para quem está começando a vida aqui, no sentido de estar começando a vida aqui e não tá tão preocupado com questões de segurança, porque, sei lá, não tem carro super caro mesmo, ou não tem tantos bens assim, e acabou de sair do Brasil, então, em comparação, qualquer lugar aqui, né, a maioria dos lugares, a não ser onde você tenha, sei lá, gangues, vai ser mais seguro mesmo, então a pessoa não tá ligando tanto. Não é um bairro que eu moraria, embora eu tenha olhado um pouco de reviews
de apartamentos lá e cogitado, olhado preços e tal, quando eu estava escolhendo apartamento para mim. Mas se você não liga para essas coisas, pode ser o lugar para você sim, o Millennium, e é por isso que eu estou recomendando, apesar de não ser um lugar que eu fosse morar. Talvez seja um lugar para você morar. E lembrando que aqui, americano não esquenta a bunda nos lugares que tá alugando não, tá? Então, você tá aqui, amanhã você resolve que, né, passou um ano do seu contrato, você vai se mudar para outro canto que vai ser melhor para você. Você vai, é tudo muito mais descomplicado do que arranjar um apartamento, fazer uma mudança no Brasil, não sei o que, toda aquela lenga-lenga. Aqui eles se mudam com muito mais frequência. O próximo bairro da nossa lista não é um bairro, finalmente, é uma cidade. Eu falei lá no início que ia ter alguns que não ia ser bairro, né? Então chegamos neles. Windermere fica grudada em Orlando, inclusive ela faz ali uma divisazinha com Dr. Phillips do outro lado do Millennium. Então Dr. Phillips fica no meio, Millennium tá de um lado e o Windermere tá do outro. Já é um pouco mais longe aí do burburinho da área turística. O Windermere tem um centrinho histórico super fofo, uma região que é cheia de casarões maravilhosos, que tem vista para o lago, porque ali também é uma região que tem muitos lagos, tem condomínios de casas de super luxo, assim, de artistas e coisas assim, muradas, que é raro você ver aqui, com aqueles portões gigantescos. Inclusive tem um condomínio de luxo lá que é bem conhecido pelo High Society brasileiro, né? Costuma morar por ali, não são as super mansões, mas são casas um pouco mais caras. Não tem outra maneira de dizer. E funciona tipo um clube, né? Então você paga ali um condomínio bem caro para ter acesso a quadras de 1000 coisas e piscinas e não sei o quê. E enfim, frequentar ali aquele ambiente. Existe uma outra área de Windermere, mais afastada desse centrinho e da área das mansões, que fica perto da rodovia 535. E é lá que eu morava, na verdade. É possível encontrar nessa parte aí de Windermere muito mais opções de apartamentos para aluguel e também casas recém-construídas com acabamentos mais modernos. Né? Embora nas mansões provavelmente também tem acabamentos modernos que esse povo deve fazer reforma o tempo todo. O que separa o Windermere do resto de Orlando são justamente esses lagos que eu falei, né? Que tem gente que tem até pier privativo na casa para poder acessar o lago. Só que esses lagos podem ser um problema, porque muito por causa deles e das reservas que ficam em volta desses lagos, não existe nenhuma via expressa que te tire exatamente de dentro de Windermere e te leve para qualquer outro lugar, Orlando ou até as outras cidades próximas. Mesmo fora dos horários de pico, é tanta volta que você tem que fazer ali dentro que é impossível você chegar rápido nos lugares. Você tem a rodovia 535, mas tem gente entrando e saindo dela o tempo todo, não é como uma grande via expressa aqui com pedágio que você vai com o carro e chega mais rápido nos lugares. E eu tô falando isso por experiência própria, claro. Embora aí tenha essa separação dos lagos para outras regiões de Orlando e próximas a Orlando, o Windermere tem se tornado um bairro mais movimentado, uma cidade mais movimentada, que a gente chama de bairro. Então acaba tendo mais casos de arrombamento de carro, por exemplo, que é uma coisa bem comum por aqui, na verdade, porque a pessoa deixa o carro destrancado, aí deixa uma coisa no carro, ou então o pessoal quebra o vidro para pegar o que está no carro e deixa o carro. Essas coisas assim pequenas que quando tem mais movimento acabam acontecendo mais. São, infelizmente, os sinais do desenvolvimento dessa região, que originalmente era uma cidade basicamente rural. Ainda assim, é uma área muito gostosa, com várias reservas florestais, onde é possível você ficar com aquele sentimento de tô morando no meio do mato, sabe? Dependendo do condomínio que você está, principalmente. E as escolas, em geral, têm sim boas notas. Os aluguéis em Windermere atualmente giram em torno de $1.200 a $1.900 para os apartamentos, 1.750 a 2.050 para as townhomes, as casinhas geminadas, e 2.100 a, rufem os tambores, $9.800 para alugar uma casa. Como eu falei, né, existem algumas mansões, pequenas mansões, mansonetas também ali em Windermere, então você vai sim encontrar alguns aluguéis bem caros. É uma vizinhança eclética, pode-se dizer. Eu recomendo essa região para, primeiro, em primeiríssimo lugar, quem gosta de ter uma comunidade brasileira por perto. De acordo com o Instituto de Ana Rosa de Estatísticas,
Com certeza, na sua rua você vai ter pelo menos um vizinho brasileiro. Como eu falei, quem quer se sentir no meio do mato, dependendo do lugar que você escolha, você pode ter essa sensação sim em Windermere. E também quem procura uma comunidade já pré-estabelecida, assim, já mais consolidada. Aqui eles desenvolvem as regiões imobiliárias aos pouquinhos. Então, primeiro eles constroem os primeiros condomínios. Aí depois eles constroem os primeiros estabelecimentos comerciais e vão aumentando os condomínios, mais estabelecimentos comerciais. Quando eu cheguei em Windermere, não era tudo mato, mas tinha bastante mato ainda, sabe? E acaba não sendo tão conveniente, porque você não tem aquele restaurante na 2 ruas depois da sua casa, você pode só pegar o carro e ir lá. É tudo mato e você tem que andar muito até encontrar alguma coisa quando a região está nessa fase de desenvolvimento. O Windermere não está mais nessa fase, já tem muita coisa construída. Sempre tem alguma coisinha mais que eles podem construir, né? Mas o principal, assim, do plano de construção ali já está pronto. Então, você já tem noção de para onde o bairro vai, porque ele já basicamente está lá. Quem procura casas mais novas pode encontrar em Windermere também. Como eu falei, é uma vizinhança eclética, mas tem bastante condomínio que foi construído aí nos últimos 3 anos. E sim, eu recomendo também para quem tem filhos em idade escolar e ainda vai ter esse suporte aí da comunidade brasileira, que pode ser bom, pode ser ruim, né, para a escola do seu filho, eu não sei, isso aí quem tem filho tem que decidir. A próxima região está seguindo aí um caminho bem parecido com o Windermere, e é onde eu moro. Eu já vou dizer onde é, mas primeiro eu quero que você dê aquele like nesse vídeo para valorizar a minha exposição. Mentira, é para valorizar a pesquisa mesmo que foi envolvida para trazer essas informações aqui para vocês. Então vai lá, mete os dedos no like aí, não economizem. A região que está seguindo o rumo de Windermere é Winter Garden, outra cidade perto aí de Orlando, mas sua própria cidade separada sim. Que quando eu digo que está seguindo o caminho de Windermere é na questão de uma comunidade brasileira grande aqui na região. E infelizmente também no aumento do número de pequenos furtos, pequenos roubos e coisinhas assim. Não que as duas coisas estejam ligadas, tá? Como eu falei, eles desenvolvem aqui cada região de uma vez. Então meio que quando acabou o Windermere, o pessoal partiu para o plano de desenvolvimento de Winter Garden, que é bem grande até. Tem muita coisa já foi construída, mas ainda assim tem coisas em construção. O Winter Garden, sim, a primeira vez que eu passei por aqui, eu nem pensava em morar aqui e era tudo mato, tudo. Em volta da estrada que a gente passou naquela época só tinha uma pista, tipo, por aí de volta juntinho, assim. Agora já expandiu um monte de coisa, construiu um monte de coisa, realmente está crescendo. O Winter Garden também é uma cidade que tem o seu centrinho ali histórico, só que as casas dessa região não são todas luxuosas, como é o que acontece em Windermere. A região está passando por uma renovação. Eu imagino que o caminho seja que aquilo vá ser tudo comprado e vão construir casas, né, mais caras ali. Mas ainda tem várias casinhas mais simples também. E vocês vão notar isso quando eu falar o valor dos aluguéis. O território da cidade também é mais extenso. Existe uma mistura maior entre propriedades rurais e propriedades residenciais e comerciais. Eu não sei se é essa a divisão que eles fazem. Mas enfim, você passa a ver fazenda, você passa a ver restaurante, ver mercado e ver casas e ver apartamentos também. A qualidade das escolas, por ser uma área um pouco mais extensa, ela pode variar. Todas podem variar, como eu falei, você tem que checar os endereços. Mas especialmente em Winter Garden tem regiões que só tem escolas boas e tem regiões que você tem grandes chances de cair numa escola com notas mais baixas. O Winter Garden é recortada pela rodovia 429, que é uma via expressa e dá acesso fácil a vários lugares aqui no entorno, né? Do território de Winter Garden você também consegue pegar vias famosas aqui como a Turnpike e a 192, que são grandes e também te livram de ficar tanto tempo para chegar nos lugares. Para vocês terem uma noção do quanto essas vias facilitam, do
centro de Orlando para o Windermere, você demora cerca de 38 minutos para percorrer 20 milhas. Já de Winter Garden para esse mesmo centro, é um trajeto de 26 milhas, que você consegue percorrer em 32 minutos. Se você comparar só o tempo, não é tanta coisa. Só que na quantidade de milhas, você vê que são mais milhas em menos tempo. Quando tem trânsito, gente, isso faz muita diferença. Principalmente porque o trânsito de Windermere é tipo assim, é uma placa de stop. Então, se tem muito carro, você vai ficar uma eternidade lá. Não é só, tipo, muito carro num sinal, quando abrir você vai passar. Você tem que esperar, aí passa um, aí passa o outro, aí passa um, aí passa o outro, aí passa um, aí passa o outro. Aí, 200 anos depois, é a sua vez de passar. Ah, e uma curiosidade sobre essas duas regiões. O Windermere e o Winter Garden são vizinhas do Magic Kingdom. Então, são os lugares mais próximos, assim, se você quiser dizer, eu moro na Disney, é nesses lugares que você vai morar. A não ser que você seja super rico e more lá no condomínio que tem dentro do território da Disney em si. Disney Springs também fica a pouco tempo de carro de Winter Garden e é um dos centros assim que as pessoas usam para restaurante e entretenimento em geral. Assim como o Windermere também, o Winter Garden é bem arborizada e tem muitas áreas de reserva. Claro que ela é bem menos agitada do que as outras regiões que eu já citei. Agora vamos aos valores. São $1.200 a $2.300 para os apartamentos, $1.500 a $2.350 para as townhomes e $1.250 a $3.900 para o aluguel das casas normais. Para quem eu recomendo essa região? Para ninguém, não venha, não quero vocês com meus vizinhos, mentira. Eu recomendo para quem quer ainda uma construção nova ou comprar uma casa que ainda está construindo, porque ainda tem muita coisa construindo na região. Para quem tem filhos em idade escolar, lembrando que tem que checar se o lugar que você está pretendendo ir, né, as escolas são boas ou não. Para quem gosta de morar no meio do mato ou de se esconder. Recomendo também para quem gosta daquele climinha hipster, de um centrinho de cidade, assim, pequenininho, que você pode morar num apartamento de tijolinho e tomar um café e trabalhar do café quando acabar essa porcaria desse vírus, né? Mas enfim, lá o centrinho de Winter Garden tem essas possibilidades de uma vida um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo urbana. E principalmente para pessoas com duas características, que gostam de paz e sossego e que não tem medo nem preguiça de dirigir por vias expressas, porque você vai basicamente depender disso para a sua locomoção. Não dá nem para pensar em pegar um ônibus em Winter Garden. Eu nunca vi um ônibus passar por aqui. Eu tenho muitos outros bairros que eu gostaria de recomendar para vocês, que quando as pessoas me perguntam por direct ou quando eu converso com amigos que têm vontade de morar por aqui, eu falo para as pessoas sobre esses bairros. Porém, esse é um vídeo que dá um pouco de trabalho, embora não pareça, porque exige todo um roteiro por trás, uma pesquisa. Então eu preciso saber se vocês realmente querem que eu fale mais sobre esses lugares. Tem bairros que eu conheço pouco, mas que eu posso pesquisar mais para falar para vocês. E para isso eu preciso que vocês me digam, deixem um comentário aqui embaixo e me digam: sim, Jana, nós queremos. Esse vídeo tem que ter um bom desempenho para que valha a pena eu voltar aqui e falar sobre esse assunto. Então todo comentário conta, tá? Não existe comentário ruim, porque é assim que o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser fazer você mesmo essa entrega e ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que gostaria de se mudar para Orlando e quer saber um pouco mais aqui sobre a região. Eu vejo vocês no próximo vídeo e lá no Instagram. Tchau!